está aqui em Isaías capítulo 28, versículo 28, versículo de número 20, que fala assim: a cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. Então esse versículo está aqui tá na Bíblia, faz parte de um texto muito interessante de Isaías, cama curta e cobertor estreito, né? Cama curta e cobertor estreito. Eu sei que os irmãos têm uma ideia, têm um conceito. O que esta palavra informa? O que quer dizer isso? Mas está na Bíblia, dentro de um livro, de um mini livro dentro de um livro de Isaías, né? Que o capítulo 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de Isaías formam um livro à parte. É um livro dentro do livro. E desse texto está dentro desse livro do profeta Isaías. Nesse livro do profeta Isaías, capítulo 26 ao 31, nós temos Deus consolando, Deus advertindo, Deus exortando, Deus aconselhando, mas condicionando os resultados de tudo isso, de acordo ou de conforme com as atitudes, com a obediência e com a correspondência dos seus filhos naquilo que ele estava dizendo, naquilo que ele estava consolando, naquilo que estava exortando, naquilo que estava aconselhando. Então sempre tem, quando Deus exige uma coisa, pede alguma coisa, fala alguma coisa para seus filhos, ele condiciona, ou seja, se fizeres, se obedeceres, se ouvires, se atenderes, se permaneceres, isto é a condicional, isso é correspondência, né? É a correspondência que nós temos no modo, né? Como Deus trata com a gente, modo pelo qual Deus, ele relaciona com a gente. Então não queira que Deus faça para você alguma coisa, se você não faz aquilo que Deus manda você fazer. Você está em desacordo com essa correspondência. Então a gente tem que ter a inteligência espiritual, desenvolver a inteligência espiritual, para a gente procurar, através da humildade, de uma vida espiritual devota ao Senhor, de uma sinceridade espiritual, a gente conseguir agradar o Senhor. Porque quando nós conseguimos agradar a Deus nas nossas atitudes, nas nossas correspondências, na nossa obediência, irmão, Deus faz prodígio, Deus faz maravilha, Deus faz coisas tremendas para nós, né? Nós tornamos pessoas altamente poderosas. No capítulo 26 de Isaías, o profeta começa esta série de exortação com um cântico de louvor, Eu quero só extrair desse capítulo 26, o versículo 3, que fala assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então o salmista começa com essa expressão, Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito, ou cuja decisão, cuja mente, cuja sua desejo, né, está em confiar perfeitamente no Senhor. Então aqui fala, conservarás outra versão fala, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então aqui fala de uma pessoa que tem mente firme, mente constante, que não vacila, né? que não vacila em duas opiniões, né? Que não fica cocheando em dois pensamentos, que não tem um coração dobre, mas tem uma proposta firme, né? Uma decisão firme, uma mente firme, nada tira
a minha, a sua, a nossa decisão de continuar confiando em Deus, confiando no Senhor, confiando em sua palavra, confiando em sua providência. Graças a Deus. Isto é o segredo da vitória. Aí nós encontramos, portanto, aí o escritor, ele começa a escrever esse livro, e ele usa esse adágio, esse versículo que virou um adágio popular: cama curta e cobertor estreito, né? E que transmite para a gente uma ideia do relacionamento espiritual entre Deus e o seu povo e as suas atitudes incoerentes, tá? Transmite para nós esse versículo a ideia de um relacionamento, do relacionamento entre o povo e Deus, né? E as atitudes deste povo tornaram-se incoerentes, né? Incoerente. Era uma atitude que gera um estado espiritual, né? Uma atitude que gera um estado espiritual e que devem ser avaliados, né, nos efeitos de que estamos vivendo. Então, esse versículo nos convida a nós avaliarmos, né, o nosso relacionamento com Deus, né, o nosso estado espiritual com Deus, o grau e o conforto de segurança espiritual que temos com Deus. Ou seja, esse versículo nos convida a trazer a evidência, né, a realidade do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós confiamos, do que nós temos em Deus, tá? Muito bem, este versículo traz uma ideia assim, uma referência daquilo que é os efeitos, ou sobre os efeitos de uma pessoa na vida espiritual. Então esse versículo dá a seguinte ideia, uma ideia de algo que é insuficiente, de algo que que não basta, né? De algo que está faltando uma parte, de algo que está faltando alguma coisa, de algo que está incompleto, algo que é incômodo, né? E algo que é inseguro e desconfortante, né? Então você veja bem, então cama curta e cobertor estreito, a ideia é esta: algo insuficiente, que não basta, está faltando uma parte, falta alguma coisa, está incompleto, está incômodo, está desconfortante, está inseguro, né? Essa é a ideia que transmite o versículo. Então é com base nessa ideia que o versículo transmite, é que a gente quer trazer para os irmãos uma palavra nesta noite, né? Então a ideia é essa aqui, concluindo, a ideia é essa aqui, fala de desconforto e de insegurança espiritual, tá? Então o texto, cama curta e cobertor estreito, fala de desconforto e insegurança espiritual, né? Você tem ideia, você faz uma avaliação, o que é dormir numa cama estreita e cobrir com frio num cobertor curto. Faz ideia como que é desconfortante. É isso aí que fala. Esse versículo fala de um evangelho incompleto, um evangelho que não basta, um evangelho sem resultado, né? Um evangelho que não preenche todas as nossas necessidades espirituais, né? Fala, portanto, de um evangelho que não preenche todas as nossas necessidades espirituais. Essa aqui é a ideia que transmite. Então eu como crente, eu como povo de Deus, eu como igreja, eu não posso permitir que esse versículo ele seja para mim exortativo, ele tenha um sentido de estar me exortando, né? me colocando alguma coisa assim como tem, observe, avalie. Mas o versículo me leva a fazer a avaliação do meu estado espiritual, do meu estado espiritual. Se o seu estado espiritual se você está espiritualmente falando, algum desconforto e alguma insegurança, esse evangelho não está completo na sua vida. Esse evangelho não está preenchendo todas as suas necessidades, né? Porque
Paulo, escrevendo aos Romanos, fala assim: eu vim ter com vocês na plenitude do Evangelho. Evangelho pleno, ele contém, ele incorpora, ele traz todos os benefícios de paz, de segurança, de conforto, de libertação, de salvação e assim por diante. Então nós temos que conscientizar que nós não podemos aceitar um evangelho parcial, um evangelho incompleto, porque o evangelho de Cristo é completo, né? Ele atende todas as nossas necessidades espirituais, né? Eu não tenho justificativa para dizer que eu estou, o evangelho, a mensagem de Cristo é insuficiente, eu preciso de mais alguma coisa. Não, está faltando alguma coisa, de jeito nenhum, porque ele é completo, ele traz todos os benefícios, todo o efeito, todo o resultado, todas as bênçãos que o homem precisa e necessita para desfrutar de uma vida de muita alegria, de muito conforto espiritual. Este versículo fala o seguinte, fala de uma fé que não salva, mas que duvida, tá? De uma fé que não salva, mas que duvida. Esse versículo fala de uma esperança que não suporta esperar, de uma esperança que não suporta esperar, de uma alegria que não se alegra. Esse versículo fala de uma paz que não alivia as aflições, de uma segurança que não tira o medo, de um culto sem Deus, onde Deus não participa. Esse versículo fala disso. Então esse versículo me põe ou me leva, ele me desafia a eu fazer a minha observação quanto à minha participação, a minha correspondência na relação, no convívio com Deus, a minha vida espiritual, né? Porque, veja bem, alguns exemplos, por exemplo, tirar você do inferno é com Jesus, mas tirar o inferno de você é com você mesmo, tá? Tirar você do inferno é com Jesus, mas tirar o inferno de você é com você mesmo. Então você tem que estar disposta a não viver nenhum clima, nenhuma sintoma, nenhuma sombra infernal dentro do seu ser. Você tem que ser livre, liberta, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, é alegria, é gozo do Espírito, né? Então isto é a completitude do Evangelho. Alegria espiritual é Deus que concede. Eu sou alegre, Deus concede a mim alegria espiritual. Agora, ser alegre espiritualmente falando é com você mesmo, né? Alegria Deus dá, agora ser alegre é com você. Deus dá alegria, mas você continua triste, entristecido, sem motivação na vida. Então problema é que você não está correspondendo àquilo que Deus dá. Salvar é com Jesus, mas continuar salvo é com você, tá? Salvar é com Jesus, mas você pode ser uma pessoa que Jesus te salvou, mas você não vive a excelência desta salvação. Então salvar é com Jesus. Agora viver a plenitude de salvo é comigo mesmo. Eu que tenho que ter as atitudes, as minhas correspondências, a minha dedicação, meu esforço para isso, né? A fé é o Senhor que concede. Agora viver por fé, aí é comigo e com você, né? Deus dá fé para a gente. Agora viver da fé que Deus me deu é questão pessoal. Eu que tenho que buscar, eu que tenho que querer, né? Puxa, muito bem. O Senhor Jesus, Ele nos coloca dentro do seu reino, né? Do reino de Deus. O Senhor Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Não é verdade? É verdade? Agora é o seguinte, viver o reino de Deus dentro de você é com você mesmo, tá? Do fato que Deus te trouxe para o seu reino, não quer dizer que você está vivendo no seu interior, né? Na sua alma, no seu âmago, no seu mais íntimo da sua pessoa, um clima de reino espiritual, um clima de paz, um clima de gozo celestial. Mas, talvez você foi tirado das trevas e Jesus te trouxe para o reino dele, e você continua com pensamento, com atitude, com clima, com algumas ideias, com algumas sugestões internas
que não confere quem vive de fato dentro do reino de Deus e tem o reino de Deus dentro dele. Então esta é a compreensão que esse versículo nos informa. Então eu preciso compreender que o Senhor me transportou das trevas para o seu reino de luz, para eu viver na luz, Eu fui transportado das trevas para o reino de luz, para eu viver da luz. Então eu não posso mais viver em trevas. Não combina com as trevas aquele que foi tirado das trevas para o reino da luz. Então o reino da luz, ele deve ser vivido por cada um de nós. Amém? Agora, veja bem, eu queria que você observasse aqui, nesse versículo, algumas exortações que eu queria observar nesse texto. Aqui, o escritor, o profeta, ele faz algumas condenações nesse texto. Vou falar aqui 3 condenações que o profeta faz. Primeiro, ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Então Deus, olha, não haja assim, isso não é bom, não traz bom resultado. Seja transparente, não deixe seus planos e seus projetos alheio ao meu conhecimento. Não pense que você está longe dos meus olhos. Onde você for, os meus olhos estão sobre a sua vida. Deus exortando sobre isso. Aí vem o outro ai que o profeta fala assim no 31. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executa planos que não são meus, faz acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Então o salmista, o profeta, estava usado por Deus. Olha, não executem planos que não são meus planos. Olha, não faça acordo sem a minha aprovação. Porque vocês estão juntando pecado sobre pecado. Ou seja, não faça isso, obedeça isso, porque Deus está falando para o bem do seu povo, para que eles tenham uma vida cheia de conforto e de segurança espiritual. Aí vem o último ai do profeta, no 31, versículo 1, e fala assim: ai dos que descem o Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda que vem do Senhor. Amém? Olha, vocês que estão buscando socorro nos homens, na força humana, nos recursos material, ouça isso, Deus falando, ouça isso, olha para mim e busca a minha ajuda, que eu quero estar ajudando vocês em todos os seus caminhos, em todos os seus planos e em todos os seus propósitos. Aleluia! Então esta é a informação que nós encontramos aqui nesses ai do profeta. Agora veja bem, exortação que eu preciso aprender aqui. Olha, não torne o que é suficiente insuficiente para você. Não torne o que é suficiente insuficiente para você. Isto é uma estupidez. Ou seja, a vida espiritual, a vida em Cristo, a vida de comunhão com Jesus é suficiente totalmente. Nós não temos direito de reclamar falta de segurança, falta de conforto, falta de paz, falta de bênção, falta de alegria, falta de esperança. Nós não temos direito, porque o Evangelho é suficiente para fazer nós rico em paz, rico em vitória, rico em esperança, rico em alegria, rico em segurança e rico também em conforto espiritual. Aleluia! Não faça, portanto, insuficiente o que é totalmente suficiente para nós. Segunda coisa que eu queria falar a você: não faça incompleto o que é totalmente completo, tá? Não faça incompleto o que é totalmente completo. Olha, a salvação é completa. Jesus, o texto diz assim:
se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, nós somos libertos de toda prisão de alma. Nós somos libertos de todo pensamento negativo. Nós somos libertos de toda maldição hereditária. Nós somos libertos de toda maledicência, maldição. Nós somos libertos de toda opressão maligna. Nós somos libertos de toda influência infernal. Nós somos libertos por completo. Portanto, não faça aquilo que é completo para você, incompleto. Seja completamente livre, abençoado, feliz e vitorioso, mediante a provisão do Evangelho na sua vida. Graças a Deus. Olha, não torne parcial o que é pleno, tá? Não torne parcial o que é. O Evangelho é plenitude, tá? O Evangelho é completo, o Evangelho é suficiente. Ele é completo. Se porventura eu algum dia me faltar algum recurso, alguma bênção, alguma provisão do Evangelho, não é que o Evangelho falou comigo, é eu que falei com o Evangelho. Não é que Jesus falou comigo, não, eu que falei com Jesus, né? Se eu porventura me faltar alguma coisa, quando aquela mulher das 10 dracmas, ela perdeu uma dracma, porque 10 dracmas é aquilo que é completo, tá? As 10 dracmas representam aquilo que é inteiro, aquilo que é suficiente. Então, a mulher tinha 10 dracmas, ela tinha a plenitude do Evangelho, ela tinha a plenitude da bênção. Aí perdeu uma dracma, perdeu um valor, perdeu uma parte daquilo que é completo. Aí diz a Bíblia que a mulher, ela agoniou-se, ela procurou de todas as formas reaver aquela bênção perdida, aquela dracma perdida. Ela diz que varreu a casa, ela varreu a casa, acendeu a lamparina e procurou até encontrar a dracma perdida. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Olha, Deus não deu mais para mim e menos para você. Deus não deu mais para você e menos para mim, né? E Deus não é injusto. Então tudo que Deus deu para o Marílio, Ele também deu para mim. Tudo que deu para o Pedro, deu para o Alex. Tudo que deu para o Alex, deu para o Dalírio. Então nós sabemos tudo por inteiro de Deus, né? Tudo por inteiro. Então eu tenho que ter aquilo que é completo do Evangelho, tem que fazer parte da minha vida, que é paz, salvação, libertação, alegria, esperança, fé. E aí vai mais coisas que você possa pensar, bênção, saúde, cura, dons espirituais, tudo isso, todos nós temos, no pacote da salvação, vem acompanhando. Acontece o seguinte, o que acontece é que muita gente perde algum valor de Deus e não dá valor, ou não dá sentido, não preocupa, não agonia em reaver o que perdeu. Tem muitas pessoas que perdem algum dom, alguma dádiva de Deus e acha que não tem problema, ele vive sem aquilo. Irmão, por favor, entenda o seguinte: tudo que Deus nos deu, eu preciso estar vivendo a completitude na minha vida. Se te falta paz, por favor, não, você perdeu. Agora veja bem, eu quero contar para você uma coisa. Sabe quando você perde a paz, perde a alegria, perde a esperança, perde a fé, perde a comunhão, perde a certeza, a confiança em Deus? Perde dentro de você, querido, tá? Deus não toma isso não. Deus não toma o que Ele deu para nós, não. Você perde dentro de você, está dentro de você, e você tem que clamar ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda eu reaver a paz que eu perdi. Espírito Santo, me ajuda a rever a esperança que eu perdi. Espírito Santo, me ajuda a rever a alegria que eu perdi. Eu quero reaver, eu quero ter a plenitude de uma vida espiritual que corresponda exatamente àquilo que Deus propõe, aquilo que Deus dispõe, aquilo que Deus quer que eu viva, que eu fale, que eu sinta. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Muito bem, nesse capítulo aqui, esses 4 capítulos aqui, nós temos os conselhos proféticos,
e nós temos as exortações proféticas, e nós temos as razões porque o salmista, o escritor, profeta Isaías escreveu isso. Primeira coisa porque ele escreveu foi por causa do povo estava com orgulho espiritual. Orgulho espiritual. Eles não ouviam mais a Deus, não consultavam mais a Deus, ou seja, desprezavam os conselhos de Deus e não aceitavam disciplina nem exortação mais. No dia que você não precisar mais do conselho de Deus, você não interessar mais, não permitir que Deus te exorte, no dia que você pensar que você não precisa ouvir mais a palavra de Deus, você está exatamente fracassado e derrotado, tá? Quando você pensar isso, você está fazendo a atitude que eles fizeram, desprezando Deus, desprezando o conselho de Deus, desprezando a orientação de Deus. E quem faz isso torna o pecado do orgulho espiritual. Então, por favor, você que é crente, você que é salvo, você que é evangélico, compreenda uma coisa: eu dependo que Deus me exorte todo dia, eu preciso que Deus me disciplina todo dia, que Deus me ajude, me aconselha. Eu quero ouvi-lo, eu quero aprender mais dele, porque eu preciso saber e entender claramente que a vontade dele é melhor do que a minha vontade e a vontade dos homens, que o querer dele é melhor do que o meu querer, e assim por diante. Então eu preciso ter essa consciência. O segundo erro daquele povo foi a indiferença espiritual. Irmão, a indiferença espiritual é um negócio, eu penso que para Deus é um negócio assim, nojento, sabe? Um negócio assim, é muita, causa tristeza no coração de Deus, quando alguém age no seu convívio com Deus com indiferença espiritual, né? O que é indiferença espiritual? Você tem seus planos, seus projetos, mas Deus não faz parte. Você fala de Deus, você louva a Deus, mas de boca para fora. Você fala que ama a Deus, mas de boca para fora. Você fala que é servo de Deus, mas de boca para fora. Sabe essa coisa? É a mesma coisa de você convivendo marido e mulher aí, você percebe que alguém está usando de fingimento, de falsidade com você. Você fica, mas não é possível, será que pensa que vai me enganar? Eu estou vendo essa falsidade sua, esse engodo seu, ou de um amigo para outro amigo. Mas irmão, Deus, ele tem prazer, ele tem interesse, ele tem contentamento na sinceridade nossa espiritual. Quando nós somos sinceros para Deus, Deus agrada da gente. Deus procura homens e mulheres sinceros, que adoram Ele de verdade, sem nenhuma máscara, sem nenhuma representação, sem hipocrisia, mas com toda a verdade, não de boca para fora, mas do seu interior, do seu espírito, da sua alma, do seu âmago. Ele produz o efeito, o louvor de alguém que serve a Deus, que adora a Deus com toda a sinceridade e verdade. Hipocrisia espiritual não convém a nós. A ausência de sinceridade é perigoso para o nosso convívio com Deus. Olha, aqui também nós temos outra exortação. Quando a vitória de um homem provoca orgulho e prepotência. Quando a vitória do homem, em vez de colocá-lo mais humilde e reconhecer que foi Deus quem fez isso, ele começa a pensar que ele pode, que ele dá conta, que ele é demais, que ele conseguiu, e assim por diante, né? Quando o homem, ele rejeita o falar de Deus e prefere ouvir quem ele quer ouvir, como ele quer ouvir, né? Não ouvir somente o que Deus quer falar, mas ouvir o que ele interessa que Deus fale com ele. Isso é outro perigo que a gente pode ocorrer. Eu queria encerrar esta palavra fazendo aqui algumas considerações que você pode observar e gravar na sua agenda aí, invertendo uma situação de cama curta e cobertor estreito, invertendo a situação curta e cobertor estreito, com as seguintes práticas. Primeiro,
Seja inteligente. A inteligência espiritual. Nós temos 3 inteligências que tem que desenvolver: inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. A nossa inteligência espiritual nos convida à seguinte posição. Primeiro, não cometa os mesmos erros de quem perdeu a segurança e o conforto espiritual. Não cometa. A Bíblia tem o exemplo aqui: não faça o que eles fizeram, porque vai dar na mesma consequência. Seja inteligente, não cometa os erros daqueles que cometeram o erro e perderam a segurança e o conforto espiritual. Essa é questão de inteligência espiritual. Segunda informação que você e eu precisamos gravar: não sejas imprudente em não aceitar e praticar os conselhos do Senhor para a sua vida. Não seja imprudente, não seja arrogante, não seja prepotente em não aceitar o conselho de Deus para a sua vida. Não caia nessa armadilha em não atentar para os conselhos do Senhor para a sua vida. Terceiro, não seja orgulhoso a ponto de pensar que não é preciso ser exortado e disciplinado pelo Senhor. Não pensa. Se você pensar que você já atingiu o estágio de uma pessoa que não precisa mais de exortação, não engane nisso, tá? Todos os dias nós precisamos da exortação de Deus, da disciplina de Deus. E Deus nos exorta e nos disciplina porque nos ama e quer ver nós ficarmos melhor como gente, como crente, como servo dele aqui na terra. E quarto, não seja insistente em continuar a replicar nos erros que os outros fracassaram. Irmãos, cuidado, porque você pode ser aquela pessoa, replica os erros daqueles que fracassaram, imita os acertos dos que venceram, faça como aqueles que venceram, que foram abençoados. Olha, o homem sábio, ele aprende com os erros dos outros, mas o tolo com os seus próprios. Portanto, não erra no mesmo erro que seus pais erraram. Seja inteligente, não erre nos mesmos erros que seus pais erraram. Você sabe, você conhece a vida do seu pai, sabe onde ele errou, sabe o que ele fez errado. Por favor, seja inteligente, não cometa os mesmos erros, porque você vai ter as mesmas consequências. Outra coisa, não ande nos mesmos caminhos daqueles que fracassaram. Isso é tolice. Não ande no caminho daqueles que fracassaram. Não imita os que desprezam a Deus e serviram a Deus com falsidade e hipocrisia. Não insista em permanecer na desobediência, pensando que os resultados não serão os mesmos. Serão os mesmos, possivelmente até piores. Então não insista em desprezar Deus. Não se iluda pensando que não precisa ser disciplinado, exortado pelo Senhor. E nesta noite o Espírito Santo está trazendo para você essa palavra, te exortando. Por favor, não aceite uma ideia, não aceite um estado espiritual, não aceite uma realidade pessoal de cama curta e cobertor estreito. Eu preciso estar no meu estado, no meu convívio espiritual seguro e confortante, porque o Evangelho produz isso em nós. O Evangelho me garante isso. O Evangelho me sustenta para isso. O Evangelho é suficiente para isso. Amém? Pode ficar de pé, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo livro, eu quero ler aqui uma palavra para a gente estar orando. Olha aqui, esse versículo. Confia para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e lança o pó.
A vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornar-te suave o caminho do justo. Tu que és reto, Senhor, tornar-te suave o caminho do justo. O profeta estava preparando, preparando eles para receber essa palavra, esse cântico de louvor. Agora veja bem, eu quero que você ouça mais uma vez essa palavra. Tu tornas suave o caminho do justo. Como está seu caminho? Caminho de aflição? Como está o seu caminho? É caminho de agonia? Como está o seu caminho? É caminho de ausência de paz? Como está o seu caminho? É um caminho que não tem momento, não tem hora, não tem um tempo para Deus? Como está o seu caminho? Se o teu caminho não é suave, preste atenção. Preste atenção. Você não está correspondendo àquilo que Deus faz para quem serve a Ele. Olha bem, andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em Ti, Senhor. O Teu nome e a Tua lembrança são desejo do meu coração. O Teu nome e a Tua lembrança são os desejos do meu coração. A minha alma suspira por Ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por Ti anseia, pois quando veio a terra as Tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendam justiça. Aleluia. Aleluia. Senhor, estabelece a paz para nós. Tudo o que alcançamos fizeste para nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores além de Ti nos têm dominado, mas só o Teu nome é que nós honramos. Mas só o Teu nome é que nós honramos. Agora, eles estão mortos, não viverão. São sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste, levaste a ruína, apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor. De glória te revestiste, alargaste toda a fronteira da nossa terra. Versículo 16. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando tu o disciplinaste, sussurraram uma oração. Como uma mulher grávida prestes a dar luz, se contorce de grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Aleluia. Aí versículo 18 fala assim: nós não aproximamos, não trouxemos salvação à terra, não demos luz aos habitantes do mundo. Vá, meu povo, entra em teus quartos, tranque a porta, esconda por um momento, até que tenha passado a ira dele. Meu irmão, por favor, entenda uma coisa. O Deus da Bíblia é o Deus que nós servimos. O Deus da Bíblia é o Deus de Israel, é o Jeová Shalom. O Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, Deus da Bíblia é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus da Bíblia é o Criador dos céus e da terra. É o Deus que interage, que comunica, que fala, que revela. É o Deus que consola, que ajuda. É o Deus que desperta. É o Deus que... Eu preguei aqui domingo, preguei quarta-feira aqui sobre a nuvem do Senhor, e eu achei um texto tremendo na Bíblia, quando Moisés está justificando para Deus as desobediências do povo. Falou assim: Deus, por favor, Senhor Deus, não desista desse povo não, Jesus. Eles são desobedientes. Não desista deles não. Porque se eu desistir deles, Jesus, o povo do mundo vai pensar que o Senhor não pode fazer por eles aquilo que eles precisam. Sabe, irmão? É que eu vi ali. Deus, para honrar a sua palavra,
mesmo em nossas fraquezas e falhas, Ele opera a nossa vida. Quanto mais na nossa obediência, o que Ele vai fazer. Mas eu tenho um versículo lá que Deus falou para Moisés. Assim, Moisés, fala para esse povo, Moisés, fala para esse povo que eu nunca vou abandoná-los, que eu nunca vou desistir deles. Fala para esse povo que eu sou para eles como um pai que carrega um filho no colo. Fala para eles, Moisés, fala para eles que eu sou o Deus como um pai que carrega o filho no colo. Sabe, irmão, como que nós podemos desprezar um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão amoroso, tão fiel, tão pronto a ajudar a gente, a compreender a gente e aceitar a gente? A única maneira é nós levantar a mão para o céu e dizer: Deus, nós te honramos, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós damos-te graça, Senhor. Agora eu queria, por favor, nessa noite, por favor, eu quero pedir assim, por favor, por amor à sua alma, por favor, você que é crente, não deixe você não ter o testemunho das pessoas de fora. Sabe, as pessoas de fora, o seu vizinho, o seu apartamento, o seu colega de trabalho, o seu colega de escritório, tá? O seu colega de trabalho tem que ter esse testemunho. Aquele rapaz, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora, eu vejo neles um semblante de quem está seguro, de quem tem conforto, de quem tem uma vida suave e abençoada. Bom, eu não posso aceitar que a pessoa do mundo vê na minha vida, mas que acaba que é crente, mas a vida aflitiva, agoniante, desesperada, não tem paciência, uma vida sem vitória, sem sucesso. Por favor, eu preciso ter o testemunho do mundo, dos homens do mundo, de que eu tenho a vida debaixo da bênção, da segurança, da provisão, da vitória, da alegria, da paz, do conforto, da suavidade que Deus tem para nós no seu caminho. Por favor, levante a sua mão para o céu e adore o Senhor. Adore a Deus, que esse Deus que cuida de você, que traz você no colo, que zela por você, que exorta, que te consola, mas que te ama profundamente e quer seu bem, que é a sua alegria, que é a sua paz, que é a sua vitória. Deleita em Deus, alegre em Deus nesta noite. E todo conforto e segurança que você precisa, o Espírito Santo vai te dar nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Filho do homem para se arrepender, se Deus te prometer, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar, não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometer, Ele cumprirá. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometer, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar, não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometer,
coração aí e diz: meu Deus.